Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o teste da integral. Então, basicamente, o teste fala o seguinte: se nós temos uma função f contínua, positiva e decrescente no intervalo de -1 até o infinito, então, primeiro, se essa integral imprópria for convergente, ou seja, se ela existe, então essa série aqui, note que na série aparece a função que a gente está trabalhando. Então, se essa integral imprópria for convergente, ou seja, se ela existe, então a série é convergente, e se a integral imprópria for divergente, então a série também será divergente. Então, esse teste da integral é um teorema escrito dessa forma aqui, mas esse número 1 que aparece aqui na definição, se esse resultado aqui, se essa função f for contínua, positiva e decrescente para, por exemplo, do intervalo de 2 até o infinito, e essa integral aqui de 2 até o infinito for convergente, consequentemente a nossa série também vai ser convergente. O mesmo acontece aqui nessa segunda situação. Se essa integral aqui de 2 até o infinito for divergente, então a série será divergente. Ou seja, esse número que aparece aqui, né, que a partir dele a função f é contínua, positiva e decrescente, pode não ser o 1, como nós veremos em alguns exemplos. Exemplo 1. Então aqui nós temos a série n² dividido por n³ mais 1, onde o n varia de 1 até o infinito. Então, para poder aplicar o teste da integral, primeiro, note que essa expressão aqui, a gente consegue calcular a integral dela fazendo uma substituição simples. Outro detalhe, para poder aplicar o teste da integral, nós temos que analisar aquelas três situações. Então, primeiro, qual é a função aqui que a gente vai ter que trabalhar? Então, eu vou escrever a função em termos do x, então o f de x vai ser a função x² dividido por x³ mais 1. E para essa função, ela tem que satisfazer aqueles três itens da hipótese, do teorema do teste da integral. Então, primeiramente, vamos verificar se essa função ela é decrescente. Então, a gente vai verificar se ela é decrescente. Para isso, o que a gente pode fazer? Nós vamos calcular a derivada dela e se, de alguma forma, a gente conseguir concluir que essa derivada é menor do que zero, então nós temos que a função, de fato, é decrescente. Então, vamos calcular aí a derivada dessa função. Como nós temos um quociente, vamos aplicar a regra do quociente, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos aqui, o que nós vamos obter? Aqui vai ficar 2x² menos 3x², então menos x². E aqui nós vamos obter ainda 1 mais 2x. E aqui embaixo a gente conserva. Aqui em cima a gente ainda pode colocar o x como um fator comum. Então, nós vamos obter menos x³ mais 2 dividido por x³ mais 1 ao quadrado. E note que essa derivada aqui, ela nem sempre é menor do que zero. Por exemplo, se o x for 1, essa conta daqui de cima é positiva, essa conta aqui de baixo também é positiva, então a derivada não vai ser positiva. Mas note que essa conta aqui vai ser menor do que zero para todo x maior ou igual a 2. Então, a partir de 2, essa derivada é menor do que zero e, com isso, nós conseguimos concluir que essa função ela é decrescente para x maior ou igual a 2. Então, de acordo lá com
o que eu escrevi anteriormente, nós vamos fazer a análise toda em relação a x maior ou igual a 2. Então, essa função ela também vai ser contínua para todo x maior ou igual a 2. Né? Note que essa função ela só é contínua se o x fosse menos 1. Né? Então, consequentemente, ela vai ser contínua para todo x maior ou igual a 2. E, além disso, ela também é uma função positiva. Na verdade, ela é positiva para todo x maior ou igual a 2. Então, qual vai ser a integral que a gente vai ter que calcular para poder aplicar o teste da integral? Então, vai ser a integral de 2 até o infinito da função, né, que é x ao quadrado, x ao cubo mais 1 dx. E, por definição, como é que a gente calcula essa integral imprópria? É o limite da integral de 2 até t, com t tendendo ao infinito, dessa função x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1 dx. Então, a gente vai calcular essa integral aqui em separado para os cálculos ficarem mais organizados. Então, vamos calcular aqui a integral. Primeiro a integral sem os limites de integração. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 1 dx. Note que a gente consegue calcular essa integral de modo bem simples se eu chamar o x ao cubo mais 1 de u. Vou utilizar uma substituição simples. Então, calculando a diferencial aqui dos dois lados, então vai ficar du igual a 3x² dx. Como na nossa integral aparece o x² dx, então vamos isolar aqui o x² dx, obtendo du dividido por 3. Então, escrevendo essa integral em termos do u, nós vamos obter integral x² dx, que é du dividido por 3, dividido pelo x ao cubo mais 1, que é o u. Então, esse 1/3 nós podemos tirar do cálculo da integral. Vai ficar a integral de 1 sobre u du. E nós sabemos que a integral de 1 sobre u é ln do módulo de u. Mas, como a integral inicial é dada em termos do x, essa integral vai ser 1/3 vezes ln. A gente volta e substitui o valor do u, que é x ao cubo mais 1. Então, o próximo passo aqui é aplicar os limites de integração. Então, nós temos que calcular a integral de 2 até t dessa função. Essa integral é 1/3 vezes ln do módulo x ao cubo mais 1. E aqui o x varia de 2 até t. Substituindo por t, a gente conserva aqui essa constante 1/3. Então, substituindo por t, vai ficar ln de t ao cubo mais 1, menos, agora substituindo o x pelo 2, ln de 2 ao cubo mais 1, que é 9. Então, ln do módulo de 9 é 9. Então, já que a gente calculou essa integral, agora basta calcular o limite. Então, aqui vai ficar limite, quando t tende ao infinito, dessa integral aqui, que foi o que a gente calculou aqui em rosa. Então, vai ficar 1/3 vezes ln do módulo de t ao cubo mais 1, menos ln de 9. Agora, t tende ao infinito. Se t tende ao infinito, essa expressão aqui vai ser um número muito grande, ln de número muito grande vai ser um número muito grande.
menos o ln de 9 continua sendo um número muito grande, dividido por 3. Então, essa conta, né, esse limite aí tende ao infinito. Isso significa que essa integral imprópria ela é divergente, portanto, a série também diverge. Exemplo 2. Agora, nós temos essa série, que é somatória de n de 1 até infinito, de e elevado a 1 sobre n dividido por n ao quadrado. E, neste caso, a função que nós vamos analisar é a função e elevado a 1 sobre x dividido por x². Então, para poder aplicar o teste da integral, nós temos que fazer aquela mesma análise. Primeiramente, vamos analisar se essa função é decrescente. E para isso a gente calcula a derivada dela, derivada primeira. Então aqui, novamente, nós vamos estar aplicando a regra do quociente, derivada do primeiro. Então, derivada de e elevado a 1 sobre x é o próprio e elevado a 1 sobre x, vezes a derivada aqui do expoente, que é menos 1 dividido por x². Então, isso tudo a derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é 2x, dividido pelo segundo ao quadrado. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos obter o seguinte. Aqui eu vou cancelar esse x² com esse x². Vai ficar e elevado a 1 sobre x. Na verdade, tem um menos aqui, né? Então vai ficar um menos. Então, aqui em cima eu posso colocar o menos e elevado a 1 sobre x como um fator comum. Vai sobrar 1 mais 2x aqui. Lembre que, se eu multiplicar essa expressão aqui, eu tenho que voltar na expressão que eu tinha, que é o que vai acontecer nesse caso. E aqui, x ao quadrado, x elevado a 4. Agora, essa conta aqui ela é sempre menor do que zero. Na verdade, para todo x maior ou igual a 1, nesse caso, sim. Porque quando x é 1, na verdade, quando x é maior ou igual a 1, essa conta aqui é sempre positiva, essa conta também e essa conta também. Ou seja, como tem um menos aqui antes multiplicando tudo, essa conta de fato vai ser sempre menor que zero para todo x maior ou igual a 1. Então, novamente aqui essa função vai ser uma função contínua para todo x maior ou igual a 1. O único problema aqui seria para x igual a zero. E também ela vai ser sempre uma função positiva, porque e elevado a qualquer coisa é um número positivo e x², x², qualquer número maior ou igual a 1, também aqui vai ser positivo. Na verdade, para qualquer número, diferente de zero, essa conta x² aí é sempre positiva. Então, essa função satisfaz as hipóteses do teste da integral. Então, o que a gente vai ter que fazer é a integral de 1, porque aqui a função é decrescente a partir do 1, contínua também, positiva também. Por isso que aqui embaixo a gente coloca 1. Então, vai ser a integral de 1 até infinito da função e elevado a 1 sobre x dividido por x² dx. E, por definição, essa integral é o limite de t tendendo ao infinito. A integral de 1 até t é elevado a 1 sobre x dividido por x² dx. Então, como no exemplo anterior, a gente vai fazer essas contas aí em separado para ficar mais organizado. Então, a primeira integral que nós devemos resolver é essa aqui. E, novamente, utilizando uma substituição simples, nós conseguimos resolvê-la
Neste caso, eu vou chamar o u de 1 sobre x, porque aí o du vai ser derivada de 1 sobre x, é menos 1 sobre x quadrado dx, e note que aqui na integral aparece o dx dividido pelo x quadrado. Então, isolando aí o dx dividido por x quadrado, ou seja, multiplicando os dois lados por menos 1, isso aqui é igual a menos du. Então, escrevendo a integral em termos do u, nós vamos obter integral, nós vamos obter e elevado a u vezes o dx dividido por x quadrado, que é menos du. Então, esse menos eu posso escrever fora da integral. Então, vai ficar menos integral de e elevado a u du. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, mas u é 1 sobre x. Próximo passo é calcular a integral colocando os limites de integração de 1 até t. Nós sabemos que essa integral ela vale menos e elevado a 1 sobre x, onde o x varia de 1 até t. Substituindo o x pelo t, nós vamos obter o menos e elevado a 1 sobre t, menos, agora substituindo por 1, vai ficar menos e elevado a 1. Então, essa conta aqui é menos e elevado a 1 sobre t, mais e. Então, agora nós devemos calcular esse limite aqui. Então, vai ficar limite de t tendendo ao infinito dessa integral, que é menos e elevado a 1 sobre t mais e. Como t tende ao infinito, essa expressão aqui tende a zero. Então, vai ficar menos e elevado a um número bem pequeno que tende a 1. Então, como tem um menos aqui antes, nós vamos obter menos 1 mais e. Isso significa que essa integral aqui é convergente, ou seja, existe, e, portanto, pelo teste da série da integral, nós podemos afirmar que a série é convergente. E com isso nós finalizamos a aula.